A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Estimadas ouvintes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa de estudo bíblico Raio X da Bíblia. Este é o 8º tema do curso bíblico dentro do programa do Raio X da Bíblia. Então este é o 8º tema sobre os gêneros literários da Bíblia. Os gêneros literários da Bíblia. Começamos com uma oração, como de costume, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é luz para os nossos passos e força para o nosso caminho. Abre hoje o nosso coração para entendermos melhor a Bíblia e para ouvirmos a tua voz nos diferentes modos como falas. Dá-nos humildade para aprender, simplicidade para acolher e alegria para caminhar contigo. Que o teu Espírito Santo nos ensine a reconhecer o teu jeito de falar na história, na poesia, na profecia, nas parábolas e em tudo aquilo que a Escritura nos oferece. Fala, Senhor, que os teus servos escutam. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então dizíamos que o tema deste 8º dia do nosso curso bíblico é os gêneros literários da Bíblia. Qual é a ideia principal deste tema? É que a Bíblia sabemos-lo, palavra de Deus. Mas Deus falou através de pessoas que usaram maneiras diferentes de escrever. Usaram histórias, usaram poesias, usaram conselhos, usaram parábolas, usaram cartas, usaram visões. Então, são jeitos diferentes de escrever. Assim, cada texto bíblico tem o seu jeito de falar. Cada texto bíblico tem a sua maneira de transmitir a mensagem de Deus. E quando entendemos esse jeito, quando entendemos essa maneira de o texto transmitir a palavra, a mensagem de Deus, então entendemos melhor o que Deus quer dizer. Se alguém nos manda uma carta, suponhamos, se alguém nos manda uma carta de amor, nós não a lemos como se fosse uma receita de cozinha. Nós não lemos a carta de amor como se fosse uma receita, por exemplo, do médico. Assim também com a Bíblia, cada texto tem o seu estilo. Quando alguém nos manda, digamos, uma carta de amor, ou uma história de infância, ou alguém nos manda um aviso sério, alguém nos manda uma nota, digamos, de falecimento, nós lemos cada coisa de um jeito diferente. Não lemos a nota de falecimento como se fosse uma receita de cozinha. Nem lemos a história de infância como se fosse uma nota de falecimento. Ou não lemos uma receita de cozinha como se fosse uma carta de amor.
Então, nós lemos cada coisa de um jeito diferente. Assim também é com a Bíblia. Há textos que são histórias, outros são poesias, outros são conselhos, outros são parábolas. Se eu confundir os tipos de texto, posso entender mal a mensagem que se pretende transmitir. É como se eu confundir digamos, uma nota de falecimento como se fosse, digamos, uma história ou uma carta de amor. De fato, eu corro o risco de não entender a mensagem, de não entender que afinal é uma nota de falecimento e vou pensar que é uma história de amor. Então é importante identificar o tipo de texto. É isso que se chama de gênero literário. Se eu ler uma parábola como se fosse uma notícia, vou errar. Se eu ler uma poesia como se fosse ciência, uma nota, digamos, uma informação científica, vou errar. Se eu ler o livro do Apocalipse como se fosse uma previsão literal ou digamos, uma informação meteorológica sobre o tempo, sobre o que vai acontecer, eu vou errar. Então, é preciso não confundir os tipos de texto para podermos, digamos, captar a mensagem que o texto pretende transmitir. Mas o que é um gênero literário? Digamos, para aprofundar um bocado mais, o que é um gênero literário? O gênero literário é o jeito que o texto usa para transmitir uma mensagem. Um gênero literário é o tipo de texto, se queremos. É o estilo, o formato, o modo de expressão que o autor escolheu para comunicar a mensagem. Assim como na vida real, dizíamos, que nós falamos de jeitos diferentes, conforme a situação. Também a Bíblia, na Bíblia, os autores usam formas diferentes para transmitir a palavra de Deus conforme a situação. De fato, quando alguém nos conta uma história, ou nos entoa uma canção, ou nos dá um conselho, ou nos conta uma piada, ou nos envia uma carta, nós logo percebemos o tipo de texto. E assim entendemos o que a pessoa quer dizer. Insisto, não há que confundir os tipos de texto. O fato de eu saber que o que estou a ler é uma história, não é uma piada, ou o fato de eu saber que o que estou a ler é uma canção, não é uma carta, já me prepara para, digamos, identificar a mensagem daquele texto. Então, é isso o que de fato se chama aqui de gênero literário. E quais são os principais gêneros literários na Bíblia? Os principais gêneros literários na Bíblia. O primeiro gênero é história ou narrativa. História ou narrativa. Este gênero conta acontecimentos para mostrar como Deus age na vida do povo. História ou narrativa no texto bíblico
conta acontecimentos para mostrar como Deus age na vida do povo. Podemos tomar alguns exemplos. A travessia do Mar Vermelho, no livro do Êxodo, capítulo 14, é uma história, é uma narrativa. Não é uma canção, nem é um conselho. Outro exemplo de história ou narrativa, a história de Davi e Golias, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. É uma história, não é um conselho. Ou se formos também ao livro dos Atos dos Apóstolos, aí encontramos os acontecimentos dos primeiros cristãos. São histórias, não são canções, nem conselhos. Mas como ler uma história? Como ler este gênero literário dito história, chamado história ou narrativa? Como ler? Agora, a história é lida, digamos, com a convicção de que se pretende revelar a presença de Deus na vida real. Desde o momento que eu descubro que estou perante uma história, então como é que eu vou interpretar a história? Partindo do princípio que a história revela a presença de Deus na vida real. Todas as histórias que encontramos na Bíblia pretendem transmitir esta mensagem: que Deus está presente na vida real do seu povo. O segundo gênero literário é a poesia. A poesia usa imagens, usa comparações e sentimentos para rezar, cantar, ou expressar dor, ou expressar alegria. Por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, é uma poesia. O Salmo 42, minha alma tem sede de Deus vivo, Salmo 42, é uma poesia, não é uma história. O Cântico dos Cânticos usa linguagem poética de amor. E como ler, então, este gênero literário da poesia? Como eu posso ler este tipo de texto bíblico chamado poesia? Eu leio este tipo de texto bíblico sentindo o coração do texto, não procurando fatos literais no texto, sentindo o coração, a emoção, porque é uma poesia, apela aos meus sentidos e às minhas emoções. Então, é mesmo isso, não, digamos, apela aos meus sentimentos, não sentidos, apela aos meus sentimentos. Então, eu não posso procurar fatos literais ao ler a poesia. Quem é poeta sabe bem disso, sabe muito bem disso. Que a pessoa compõe uma poesia, não é uma história. Não. É um texto que suscita sentimentos, emoções. Então tem que ser lido com o coração. Terceiro gênero literário é a profecia. Profecia não é adivinhação de futuro. Repito, profecia não é adivinhação do futuro. É Deus falando através de alguém para corrigir, animar, chamar a conversão.
Exemplos temos vários. O profeta Isaías chama o povo à justiça. O profeta Jeremias denuncia a idolatria. O profeta Amós defende os pobres. Então, aqui nós estamos perante adivinhações de futuro. É Deus que fala através do profeta para corrigir, animar e chamar a conversão. E como leio este gênero literário da profecia? Eu leio este gênero literário como um apelo forte de Deus para mudar de vida. Então, a profecia visa isso. A profecia não é para antever o que vai me acontecer no futuro, se o mundo vai acabar hoje, se eu vou sofrer um acidente. Profecia na Bíblia é apelo forte de Deus para mudar de vida. Quarto tipo de gênero literário, sabedoria. Sabedoria são conselhos práticos para viver bem. Viver com equilíbrio e viver com fé. Então, este é o tipo de texto, de textos sapienciais, ou gênero literário da sabedoria. Temos muitos exemplos em Provérbios 15:1, quando diz que a resposta branda desvia a ira. A resposta branda desvia a ira. Então, Provérbios 15:1 não é um canto, é uma transmissão de conselhos práticos para viver. Por exemplo, também o livro de Job reflete sobre o sofrimento. Não é um canto, é um gênero próprio digamos, sapiencial, da sabedoria. O livro do Eclesiastes fala sobre o sentido da vida. Então, como é que eu leio um texto bíblico sapiencial, um gênero literário da sabedoria na Bíblia? Como é que eu leio? Como ensinamentos para o dia a dia. Um livro sapiencial, um livro que dá conselhos, é para mim ensinamento para o dia a dia. Então, assim eu leio os textos sapienciais, repito, como ensinamentos para o dia a dia. Outro texto, digamos, outro gênero literário é parábola. A parábola é o número 5, não? É o gênero literário número 5, parábola. A parábola é uma história inventada por Jesus para ensinar uma verdade profunda. Toda parábola é uma história inventada por Jesus para ensinar uma verdade profunda. Temos a parábola do bom samaritano, temos a parábola do filho pródigo, temos a parábola da ovelha perdida. Então, o bom samaritano é uma história inventada. Eu não posso ler a parábola como se fosse, digamos, uma nota de falecimento. Eu não posso ler a parábola como se fosse profecia. O filho pródigo não é uma profecia. O bom samaritano não é profecia. A ovelha perdida não é profecia. São parábolas. E como é que eu leio a parábola? Não procurando fatos reais, mas identificando a mensagem. Extraindo a mensagem escondida na história, escondida na parábola. Então, assim se lê este gênero literário, não procurando fatos reais, mas extraindo a mensagem escondida na parábola. Outro gênero literário, cartas. Outro tipo de texto, não é? Que encontramos na Bíblia, cartas. Textos escritos para orientar comunidades cristãs. A carta aos Romanos,
as cartas aos Coríntios, carta aos Filipenses, carta aos Tessalonicenses, são cartas, textos escritos visando orientar as comunidades cristãs. E como é que eu leio uma carta? Quando me deparo, como é que eu interpreto, como é que eu leio? Então, uma carta na Bíblia, tomando-a como conselhos pastorais para problemas concretos da comunidade ou da família ou do lar. Então, conselhos pastorais para problemas concretos. O último tipo de texto, ou o último gênero literário, chama-se visões. Visões, ou também apocalíptica. Textos cheios de símbolos, imagens fortes, números exagerados, que não são reais, mas representam realidades espirituais. Temos, a título de exemplo, o Apocalipse de João, temos as visões de Daniel no Antigo Testamento. E como leio as visões? Como ler este tipo de gênero literário, que é as visões? Não ao pé da letra, mas como mensagens de esperança em tempos difíceis. Então, ao ler o Apocalipse, o livro do Apocalipse, onde temos números exagerados, onde temos imagens fortes, onde temos símbolos, então, ao ler o Apocalipse, eu não posso fazê-lo ao pé da letra. Não posso ler ao pé da letra, mas como mensagem de esperança em tempos difíceis. Convido-vos a uma brevíssima pausa. A palavra procurei, rezando saboreei, no silêncio te encontrei. Como é bom esperar em ti, meditando te buscava, contemplando te olhava, no silêncio te encontrei. Como é bom esperar em ti, como é bom esperar em ti, na sinceridade. Como é bom esperar em ti, como é bom esperar em ti, na sinceridade. Como é bom esperar em ti, meu Deus, meu Senhor, meu Pai, meu amigo. Como é bom esperar em ti, na sinceridade. Como é bom esperar em ti, como é bom esperar em ti, na sinceridade. Como é bom esperar em ti. Bem-vindos ao segundo momento do tema de hoje sobre os gêneros literários da Bíblia. Resumindo, temos história. Como leio a história?
partindo do princípio de que Deus age na vida real. Temos o gênero da poesia na Bíblia, e como leio eu a poesia bíblica? Partindo do princípio de que Deus pretende falar ao coração, ao meu coração. Temos o gênero da profecia, e como leio eu os textos proféticos? Partindo do princípio de que Deus chama a conversão, pretende chamar a conversão através do texto profético que estou a ler. Temos o gênero literário da sabedoria. E como é que eu leio os textos de sabedoria na Bíblia? Partindo do princípio de que Deus pretende ensinar a viver através desse texto sapiencial. Temos o gênero literário das parábolas. Estamos recapitulando, não é? Resumindo o que, digamos, abordamos no primeiro momento. Então, o gênero literário das parábolas, onde Deus ensina com histórias. Temos o gênero literário das cartas. Como é que eu leio uma carta na Bíblia? Uma carta aos Romanos. Quando eu abro uma carta aos Tessalonicenses, qual é a minha atitude? Qual é a minha convicção? Qual é a minha fé? De que Deus pretende orientar a minha comunidade, a minha família, a minha vida. E por último, o gênero literário das visões ou apocalíptica, onde Deus pretende dar esperança através de símbolos. Então, continuando após este breve resumo da primeira parte, e por que ajuda a conhecer os gêneros literários? Por que isso ajuda? Por que é importante conhecer os gêneros literários na Bíblia? Agora, entender o tipo de texto ajuda a entender melhor a voz de Deus. Muita gente tem dificuldade com a Bíblia não porque falta fé, mas porque lê o texto do jeito errado. Porque não consegue identificar o tipo de texto. Lê parábola como se fosse uma narração científica. Lê uma carta como se fosse uma canção. Lê uma história como se fosse um canto. Então, muita gente tem dificuldades com a Bíblia, não porque lhes falta fé em Deus, mas porque não conhecem os gêneros literários. Quando descobrimos o gênero literário, tudo fica mais claro, mais bonito, até soa mais verdadeiro. Conhecer o texto literário, dizia, evita confusão. Quando não sabemos o tipo de texto, podemos interpretar mal. Exemplos claros, apenas alguns. O Salmo 91 diz: 1000 cairão à tua direita. 1000 cairão à tua direita, diz o Salmo 91. Se eu ler isso como uma matemática, eu vou achar que nunca vou ter problemas. Mas o Salmo 91 é poesia, que pretende simplesmente dizer: Deus cuida de ti. Não é verdade que 1000 cairão à minha direita. Simplesmente quer dizer que Deus cuidará de mim. Outro exemplo, para ainda mostrar-vos que é importante conhecer o gênero literário para evitar confusão. O Apocalipse 12 fala de um dragão com 7 cabeças. Se eu ler como uma realidade literal, eu vou ficar com medo. Eu vou começar a ter medo do dragão com 7 cabeças. Vou começar até a sonhar. Mas eu esqueço-me que este Apocalipse é uma visão simbólica, simplesmente para mostrar a luta
entre o bem e o mal. Por isso fala do dragão com 7 cabeças. O dragão representa o mal. Outro exemplo, a parábola do filho pródigo. Se eu procurar o nome real do pai e dos 2 filhos, eu vou perder a mensagem. De fato, a parábola do filho pródigo é uma história inventada por Jesus para revelar o coração misericordioso de Deus. Como fazem muitos também no nosso tempo. Podem inventar uma história, podem criar uma história para passar uma mensagem. Aqui Jesus queria revelar o coração misericordioso de Deus. Como vemos, eu, quando sei o tipo de texto, não me assusto, não me confundo e não tiro conclusões erradas. Agora, conhecer os gêneros literários não só evita confusão, mas aprofunda a fé. Quando entendemos o gênero, entendemos melhor o que Deus realmente quer dizer. Exemplo, Gênesis 1, capítulo 1 não é ciência. Gênesis capítulo 1 narra sobre a criação do homem, não é científico. É um hino de louvor que diz tudo é bom, tudo vem de Deus. Simplesmente para dizer que Deus é o Criador de tudo. Isso ajuda então a conhecer que é um hino de louvor. Isso aprofunda a fé na bondade da criação. Também os provérbios não são promessas absolutas, são conselhos de sabedoria para viver bem. Isso também, conhecer que o texto que estou a ler é o provérbio, aprofunda a fé no caminho da prudência na vida. Então, a fé cresce quando entendemos o que Deus quis comunicar, não o que eu imagino. Não o que eu imagino a partir do texto, mas o que eu entendo sobre a vontade de Deus. Depois, conhecer o gênero literário liberta do fundamentalismo, da leitura fundamentalista. O fundamentalismo lê tudo ao pé da letra. A igreja lê tudo ao pé do Espírito. Exemplo, mais algum exemplo aqui. Se alguém lê o Apocalipse ao pé da letra, como dizíamos, vive com medo. Se alguém lê as parábolas como fatos reais, perde a mensagem. Se alguém lê o livro do Gênesis como ciência, entra em conflito desnecessário com o mundo científico de hoje. Então, conhecer os gêneros literários liberta a fé do medo, da rigidez e da confusão. A fé fica mais madura, mais serena, mais profunda. Depois também podemos dizer que conhecer os textos, o tipo de textos, ou conhecer os gêneros literários, ajuda a ouvir Deus com mais clareza, porque cada gênero literário é um jeito de Deus falar, não é? Por exemplo, podemos dar alguns exemplos espirituais, não? Quando Deus usa poesia, Ele quer tocar o coração. Quando Deus usa história na Bíblia, Ele quer mostrar o caminho. Quando Deus usa profecia, o gênero literário da profecia, Ele quer acordar o povo. Quando usa o gênero da sabedoria, Deus quer ensinar a viver. Quando usa o gênero visões, Ele pretende dar esperança. Então, saber isso ajuda a perceber o tom da voz de Deus em cada página da Bíblia. Conhecer os gêneros literários ajuda a identificar o tom da voz de Deus em cada página da Bíblia. Então, como vemos, perante toda esta diversidade de gêneros, a Bíblia é uma biblioteca.
É uma biblioteca. Não é um livro só, escrito de uma vez por uma única pessoa. É uma biblioteca. Muitos livros, muitos autores, muitos tempos, muitos séculos, muitos estilos. Mas um único Deus a inspirar tudo. E o que quer dizer isso na prática? Que a Bíblia é uma biblioteca. O que quer dizer isso na prática dentro do nosso tema dos gêneros literários? É simplesmente constatar que há livros diferentes. Gênesis não é igual a Salmos. Isaías não é igual a Marcos. Apocalipse não é igual a Provérbios. Dizer que a Bíblia, afirmar que a Bíblia é uma biblioteca, é reconhecer que há autores diferentes. Gente com experiências, culturas e problemas diferentes. Afirmar que a Bíblia é uma biblioteca é reconhecer que há situações diferentes na Bíblia. Alguns livros nasceram em tempos de paz, outros foram escritos em tempos de guerra. Ou alguns foram escritos em tempo de perseguição, outros em tempo de reconstrução ou também de exílio. Então, há situações diferentes. Isto de fato, obriga-nos a conhecer os tipos de texto que a Bíblia contém. Então, se os livros são diferentes, eu não posso ler todos do mesmo jeito. Agora, se quisermos comparar a Bíblia com uma biblioteca normal, não é? Imaginemos que entramos numa biblioteca da cidade ou do nosso bairro. Lá dentro encontramos romances, encontramos livros de poesia lá na biblioteca, encontramos livros de história, encontramos manuais de instruções, encontramos cartas antigas, encontramos livros de filosofia, encontramos livros de teologia, encontramos livros de matemática na biblioteca nossa. Mas nós não vamos ler um manual digamos, de mecânica como se fosse um poema de amor. Não vamos ler digamos, uma carta antiga como se fosse um canto. Então, na Bíblia, insisto, é igual. É igual. Salmos, por exemplo, encontramos salmos, são livros de orações e cânticos. Não se lê como uma reportagem o salmo, nem como uma simples oração. Os evangelhos são como testemunhos de fé sobre Jesus Cristo. Não são lidos como se fossem biografias de Jesus Cristo. Os evangelhos são anúncios de boa nova. As cartas de Paulo, também como exemplo podemos tomá-las, são uma correspondência de um pastor. Paulo, como pastor, que escreve uma correspondência para as suas comunidades. Paulo não pretende responder a problemas concretos de comunidades, digamos, reais. São correspondências que tratam questões pastorais. Dizíamos ainda sobre o Apocalipse, é como um livro cheio de imagens e símbolos, quase como um grande mural, não? Pintado com esperança. Então, aqui há um perigo de esquecer que a Bíblia é uma biblioteca, não é? Se eu trato toda a Bíblia como se fosse um único tipo de livro, não? Posso ler poesia como se fosse ciência, posso ler visão simbólica como se fosse uma previsão literal, ou posso ler parábola como se fosse reportagem, posso ler carta pastoral como se fosse lei eterna em todos os detalhes. Então isso cria confusão no leitor, cria medo, até brigas desnecessárias. Então é importante descobrir a beleza de tomar a Bíblia como uma biblioteca. Quando eu aceito que a Bíblia é biblioteca, respeito a riqueza dos diferentes livros. Deixo cada livro falar com a sua própria voz. Percebo que Deus não fala sempre do mesmo jeito. Descubro que a palavra de Deus é variada, viva, criativa, surpreendente. A Bíblia de fato é uma biblioteca de Deus. Muitos livros, muitos jeitos
de falar, mas uma só palavra. Mais uma brevíssima pausa musical. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Piedade de nós. Bem-vindos ao terceiro e último momento do nosso estudo de hoje. Continuando, como descobrir o gênero literário de um texto? Eu abro a minha Bíblia. Como descobrir o gênero literário de um texto bíblico? 3 perguntas são importantes. A primeira é: que tipo de texto parece ser? Que tipo de texto parece ser este texto que eu estou a ler? Que tipo de texto parece ser? Isto convida-me a olhar para a cara do texto. É história? É poesia? É conselho? É parábola? É visão simbólica? Agora, como é que eu percebo isso? Se tem imagens bonitas, comparações, sentimentos, é uma poesia. Se conta acontecimentos com personagens e ações, é uma história. Se dá conselhos práticos, é um livro sapiencial ou é um texto sapiencial. Se é uma história inventada com uma lição, que pretende passar uma lição, então é uma parábola. Se tem símbolos fortes, números misteriosos e exagerados, animais estranhos, é uma visão ou é um apocalipse. Então, esta é a primeira pergunta, não é? Descobrir o tipo de texto, olhando para a cara do texto, perguntando-me: é história, é poesia, é conselho, é parábola, é visão? Segunda pergunta. A primeira, dizíamos, era: que tipo de texto parece ser? Quando eu abro um texto bíblico, coloco-me esta pergunta: que tipo de texto parece ser? A segunda pergunta que me coloco é: para que foi escrito? Esta é a segunda pergunta. Para que foi escrito este texto? Qual é a intenção do texto? Porque cada texto tem um propósito.
Saber isso muda tudo. Muda tudo. Possíveis intenções do texto que podem ajudar, não é? É para rezar. Este texto que eu estou a ler parece para rezar, é uma oração, é para ensinar alguma coisa, é para corrigir, é para animar, é para aconselhar, ou é para dar esperança. Então, para que foi escrito o texto? Então, ajuda muito a descobrir o tipo de gênero literário. Os salmos, por exemplo, dizíamos, foram escritos para rezar. As cartas de Paulo foram escritas para orientar comunidades. Os profetas, para chamar o povo à conversão. O Apocalipse foi escrito para dar esperança a cristãos perseguidos. Então, quando eu sei para que serve o texto, já sei como devo lê-lo. Já sei como devo ler este texto. A terceira e última pergunta que eu devo colocar perante um texto é: como está escrito este texto? Como está escrito? Quer dizer, olhar para o estilo e a forma. O estilo e a forma. O modo como o texto está escrito revela o gênero do mesmo. Então, o que observar? O que observar no texto? Usa imagens, este meu texto? Usa símbolos? Usa frases curtas de conselho? Conta acontecimentos? Tem diálogos entre personagens? Tem números simbólicos? Então, isto ajuda mesmo a descobrir o gênero literário. Então, basta perguntar: que tipo de texto é este? É história, poesia, conselho, parábola, visão? Para que foi escrito? Para rezar, ensinar, corrigir, animar, dar esperança? Como está escrito? É a terceira pergunta. Está escrito com imagens, com fatos, com símbolos, com exemplos. Então, se eu responder a estas três perguntas, já sei como Deus quer falar comigo no texto que eu estou a ler. Então, como vemos, Deus fala de muitos jeitos. Às vezes canta, às vezes conta histórias, às vezes consola, às vezes corrige, às vezes mostra visões. Então, se Deus me fala através de uma poesia, Ele pretende tocar o meu coração. Se Deus me fala através de uma história, Ele quer mostrar um caminho. Se Deus fala através de uma parábola, Ele pretende abrir os meus olhos. Se Deus fala através de uma visão, Ele quer acender a esperança. Então, como vemos, irmãos e irmãs, saber os gêneros literários é aprender a ouvir Deus com mais clareza. Saber os gêneros literários é aprender a ouvir Deus com mais clareza. Aprender a descobrir o tom da voz de Deus em cada texto bíblico que eu estou a ler. Podemos ficar por aqui com uma oração conclusiva, uma oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, obrigado por este momento de escuta e aprendizagem. A Tua palavra é viva, é verdadeira, é para nós. Ajuda-nos a levar para a vida o que hoje compreendemos, que Tu falas de muitos jeitos e que cada texto da Bíblia é um caminho para Te encontrar. Que o Teu Espírito continue a iluminar-nos para que a Tua palavra não fique só na cabeça, mas desça ao coração e transforme a nossa vida. Amém. Então, Deus Todo-Poderoso abençoe cada um de vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela atenção, irmãos e irmãs. Até para a semana. A
A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.